Tá bom? Vamos lá então, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, tá? Perdão aí por muita gente queria assistir ao vivo essa aula, mas deu um problema técnico, eu não consegui resolver, tá bom? Por favor, alguém que tem contato lá no grupo, avisa a galera que deu esse problema. Deve estar, meu celular tá cheio de mensagem, infelizmente, mas a aula vai ser aí gravada, tá sendo gravada a aula, e eu vou já subir essa aula para todo mundo receber esse link de imediato. Pessoal, nosso tiro final. Vamos lá para o nosso tiro final. Aqui nós vamos trazer as questões mais importantes, aquelas que têm possibilidade de aparecer aí na sua prova, tá bom? Então, vamos com tudo. Muita gente já recebeu esse material há 2 semanas, né? E aí já resolveram, aí é só tirar as dúvidas. Vamos lá então, pessoal. Vamos para a nossa questão, tiro final, CEMED 2025. Nós vamos fazer 50 questões de 100 hoje e no próximo domingo vamos fazer mais 50. Se der, eu vou até antecipar a próxima aula de domingo, até porque eu vou, acho que, tentar gravar essas aulas, porque deu esse problema aqui, eu vou tentar resolver ao longo da semana. Então, tem aqui as disciplinas previstas, tá? Para nossas questões. É claro que eu fiz ali, eu não peguei o todo, né? Eu, de cada lei, de cada conteúdo, eu busquei, então, filtrar aquilo que realmente é interessante de cada lei, de cada tema dentro do bloco de vocês, tudo bem? Bloco de número 1, nós vamos falar da Lei Orgânica Municipal, tá? Vamos falar da nossa Lei Orgânica Municipal. Pessoal, questão de número 1 diz o seguinte, que o município de Manaus, ao planejar a ampliação de seus limites, professor, limites, né? Nós estamos falando aqui dos limites. Então, o município de Manaus, ele pode planejar os seus limites, esses limites, eles podem ser alterados. Então, os limites, eles podem ser alterados. Somente quanto a Constituição Federal admitir. E a Constituição do Estado também permitir. Então, olha só, os limites, eles podem ser alterados só quando a Constituição. Então, a regra é o seguinte, não admite alteração do município. Não admite a alteração do município, salvo quando a Constituição Federal autorizar e a Constituição do Estado também. Então, é de acordo com a Constituição. Olha só o que diz a questão. O município de Manaus, ao planejar a ampliação de seus limites territoriais para incluir uma área ribeirinha contígua, defende que tal medida se justifica por razões históricas e econômicas. Pessoal, todo mundo está ouvindo? Diante dessa situação hipotética, de acordo com a Lei Orgânica do município de Manaus, essa alteração. Olha só, quem quer alterar, tá? Quem quer alterar é o município de Manaus. Olha só, pode ser feita por meio de decreto do prefeito? Não pode. Não pode. Por quê? Porque a alteração do município, é feito mediante lei estadual. Só que para alterar, depende de autorização de uma lei complementar federal. Federal. Então, por exemplo, Manaus é um município que tem autonomia política, administrativa e financeira, mas não pode alterar o seu limite. Pode criar um novo município? Não pode. Nós precisamos de uma lei complementar federal autorizando. E a lei estadual, lei ordinária estadual, cria. Então não pode. Decreto do prefeito não pode, tá? Somente poderá ocorrer mediante consulta popular do município afetado conforme decisão do tribunal? Não. Olha só, para alterar o município, olha só, precisa de uma lei complementar
complementar autorizando. Autorizando. Ó, depende de uma lei complementar autorizando. Essa lei complementar, ela é federal. Ela é federal. E aí, ó, depois, lei complementar existe, será feito um estudo, ó, um estudo de viabilidade econômica. Econômica. Tá tudo ok. Depois, o terceiro passo, vem o plebiscito, que é uma consulta popular em relação ao povo da região. E depois, a lei estadual cria, ó, cria ou altera o novo município. Então, esse é o processo. Lei complementar autoriza, tá? Estudo de viabilidade econômica, plebiscito, consulta popular e depois a lei estadual cria. Então, não pode ser a letra B. É admitida desde que haja acordo entre os municípios limítrofes. Nada a ver, pessoal. Precisa da lei complementar federal autorizando. Somente poderá ocorrer na forma prevista na Constituição da República. Sim, nós temos a Constituição da República dizendo, ó, é mediante lei complementar federal, né? Tem um estudo de viabilidade econômica, tem a consulta por meio do plebiscito e depois a lei estadual cria. Então, o gabarito é a letra D, somente poderá ocorrer na forma prevista na Constituição da República e na Constituição do Estado. Então, não pode o município simplesmente ir lá e criar, tá? Não pode. Então, o gabarito é a letra D. 2. Durante uma crise institucional, o prefeito de Manaus decide suspender a execução de determinadas leis municipais, sob o argumento de que a autonomia política e administrativa do município lhe confere poderes amplos para garantir a ordem pública, à luz da lei orgânica de Manaus, tal conduta. Pessoal, olha só, ter autonomia, o município ele tem autonomia, a gente aprendeu, ele tem autonomia política, ele tem autonomia administrativa e tem autonomia financeira. Mas essa autonomia não está acima da Constituição Federal. Essa autonomia não está acima da Constituição Federal. Logo, essa decisão do prefeito ela é incorreta. Está correta? Não. Por quê? Porque é inconstitucional. Não está acima da Constituição Federal. Letra B, está incorreta sim, pois a autonomia municipal não se sobrepõe à Constituição da República nem a do Estado. Perfeito. Não está acima da Constituição estadual e nem acima da Constituição Federal. Porque, olha só, nós temos aqui essa relação. Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica. Olha só, a lei orgânica, o município não está acima, não se sobrepõe em relação à Constituição Estadual e à Constituição Federal. Então, o gabarito é a letra B de bola. B de bola. Tudo bem? Pessoal, se alguém tem dúvidas, pode perguntar. Tudo bem? Questão de número 3. Um servidor municipal de Manaus, em ação judicial, questiona a validade de um ato normativo expedido pelo Executivo, alegando que este tratava de matéria de interesse local que deveria ter sido disciplinado por lei. Considerando a lei orgânica do município de Manaus, é correto afirmar. Pessoal, o município, olha só, o município, ele tem competência para legislar sobre assunto de interesse local. O município, ele tem competência para legislar sobre assunto de interesse local.
E aí, ó, um servidor municipal de Manaus em ação judicial questiona a validade de um ato normativo expedido pelo Executivo, alegando que este tratava de matéria de interesse local que deveria ser sido disciplinado por lei, considerando a lei orgânica. E aí? Olha só, se for, ó, competência, ó, legislar sobre assunto de interesse local. Ó, isso aqui se dá mediante lei. É mediante lei. E é o legislativo que vai legislar. Então não pode mediante ato normativo. O prefeito, ele não pode legislar mediante ato normativo. Por quê? Porque fere a competência. Porque o município ele tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local e legislar mediante lei e não ato normativo, por exemplo, um decreto. A letra A diz: a administração pública pode dispor livremente sobre matérias de interesse local por meio de atos administrativos? Não pode. O executivo pode regulamentar o interesse local por decreto? Não pode. É lei, é mediante lei, interesse local mediante lei, tá? Desde que não contrarie normas federais, não tem nada a ver. Letra A, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local é exclusiva do município. Mediante o quê? Lei. Ó, é exclusiva. Competência para legislar sobre assuntos de interesse local é exclusiva do município, mas mediante lei e não por ato normativo, por ato executivo. É a Câmara que vai legislar, é a Câmara que vai legislar. Tudo bem? Pessoal, gabarito, então, letra C. Gabarito, letra C. Questão de número 4. Durante a análise de bens patrimoniais, a Prefeitura de Manaus identificou um imóvel antigo de relevância cultural sem registro em nome do município, mas utilizado historicamente como sede de repartição pública. Diante dessa situação, conforme a lei orgânica, também, tal bem. Então, gabarito aí, né? Questão de número 4, quer saber o que o município pode, né? O que o município pode fazer. Pessoal, tal bem, o que o município pode fazer? Ó, ele pode integrar aos bens do município. Pode integrar aos bens do município. Então, era um bem que não estava registrado no nome do município de Manaus, mas era um bem que o município usava antes. O que é que ele pode fazer? Ele vai integrar. Ele pode integrar esse bem. Ele pode integrar esse bem. Ó, não pode ser considerado municipal? Pode sim, porque o município ele pode integrar. Letra B, pode ser considerado bem municipal desde que comprovada a posse? Não precisa comprovar posse contínua. Não precisa. Por quê? Porque pertence, ó, são bens, ó, são bens do município. São bens do município. Todas as coisas, móveis, imóveis, ações e direitos que lhes pertencem. Então, são bens do município todas as coisas, móveis, imóveis, ações e direitos que lhes pertencem. Então, não é a letra B. Deve ser avaliado por laudo técnico, não tem nada a ver. Depende de autorização judicial? Não depende de autorização judicial. Era um bem pertencente ao município, só não estava registrado no município. Integra o patrimônio municipal por ser um bem que pertence ao município a qualquer título. Sim, a qualquer título. O senhor, como assim qualquer título? Pode ser um bem, ó, de uso comum, um bem de uso especial ou um bem dominiais. Os bens dominiais. Então, qualquer título. Então, o gabarito da questão é a letra E da nossa questão de número 4. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir.
Em comemoração ao aniversário da cidade, o prefeito propõe substituir a bandeira oficial por um novo símbolo representativo da diversidade cultural da população, de acordo com a Lei Orgânica de Manaus. Essa iniciativa, pessoal, tá falando aqui dos símbolos, ó. São símbolos de Manaus. A bandeira é um símbolo, tá? O hino é um símbolo e bandeira, hino e o brasão são os símbolos, tudo bem? O prefeito ele pode substituir a bandeira, sim, ele pode, ó, mas mediante lei. O senhor então pode substituir os símbolos? Pode, mas para fazer essa substituição tem que ser mediante lei. Para alterar a bandeira de Manaus, mediante lei. Para alterar o hino, mediante lei. Para alterar o brasão, mediante lei. Tudo mediante lei, tá? Olha só, a letra A diz: pode ser adotada por decreto? Não, por lei, por lei. Depende apenas de aprovação em consulta pública? Não, é mediante lei. Deve ser encaminhada a Instituto Histórico? Nada a ver. É mediante lei. A Câmara Municipal. É a Câmara Municipal. Somente pode ser efetivada por meio de lei, uma vez que os símbolos do município são instituídos em lei. Então, símbolos municipais são criados por leis. São criados por leis. E para alterar, tem que ser mediante lei. Lei cria, lei altera. Lei cria, lei extingue. Lei cria, lei altera. Lei cria, lei extingue. Então, se foi criada por lei, deve ser extinta por lei. É isso mesmo, deve ser extinta por lei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Gabarito, então, letra D. D de Deus. D de Deus, D de, né, dedicação, D de dado, D de, né, muitas coisas aí. Tudo bem, gente? Tranquilo, eu tô com dó no coração, gente. Eu tô com uma dó no coração porque eu queria 1000 pessoas participando hoje com a gente. 1000 pessoas participando hoje. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Estou com dó no coração. Mas todo mundo vai ter acesso à aula, pelo amor de Deus. Me perdoe. Me perdoe, tá bom? Pessoal, questão de número 6. Ainda estamos na 6, professor, pelo amor de Deus. Durante uma auditoria anual, constatou-se que a prefeitura de um município, cadê? Não havia reservado o percentual mínimo de vagas para pessoas com deficiência em seus quadros de pessoal. Tampouco apresentou o demonstrativo de cumprimento dessa exigência na mensagem anual à Câmara Municipal. Sônia, porque você está no grupo 3, eu acho, 3 ou 2. O meu primeiro grupo tem mais de 700 pessoas. O primeiro grupo. Você está no 2 ou no 3, eu acho. Tá? É por isso. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Durante uma auditoria anual, constatou-se que a prefeitura de um município não havia reservado o percentual mínimo de vagas para pessoas com deficiência. Tem o percentual mínimo, tem, pessoal, né? Tem o percentual mínimo, tá? De vaga para deficiente, tá? Vamos lá. Em seus quadros de pessoal, tampouco apresentou o demonstrativo de cumprimento dessa exigência na mensagem anual à Câmara Municipal. À luz da Lei Orgânica Municipal, tal situação. Pessoal, tal situação, tá? O que pode acontecer? O que pode acontecer? Ó, durante a auditoria anual, constatou que a prefeitura de um município não havia reservado o percentual mínimo de vaga para pessoa com deficiência em seus quadros de pessoal, ou seja, mediante concurso. Tem concurso aí que já foi suspenso porque não reservou o percentual mínimo para PCD. Para PCD, a cota, né? A cota racial, tudo isso aí. Aí a banca quer saber. O que é que diz a lei orgânica? Tá? O que é que diz? A Lean aqui, ó. A colega tá falando. A Lean, exatamente. Tudo bem? Vamos lá.
Letra A diz, configura mera irregularidade administrativa passiva de correção e exercício posterior. Não é mera irregularidade. É uma violação. Violação. É uma violação à lei. É uma violação à lei. Por quê? Porque, de acordo com a legislação federal, no mínimo, tem que ser, 5%. Eita, você nem fazer o 5 mais. No mínimo, 5%. No mínimo, 5%. E no máximo, 20%. Lei federal. Professor, qual é o mínimo? 5%. Qual é o máximo? 20%. Então tem que reservar concurso público no mínimo 5% e até o máximo de 20% para PCD. Viola a disposição expressa na lei orgânica, sujeitando a autoridade responsável à responsabilização administrativa e política, tá certo? Então o gabarito aqui é a nossa letra, tá? A nossa letra B, viola a expressão, né? Expressa da lei orgânica, a disposição expressa, porque tá na lei orgânica, porque nós temos um percentual mínimo 5% e o máximo 20% em relação a PCD. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Questão de número 7, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, a assistência e a previdência social serão prestadas pelo município aos seus servidores ativos e inativos. Olha só. Previdência e assistência social é para quem? Servidores. Só os servidores ativos? Não. Ativos e inativos, que são os aposentados. E também, familiares, tá? E também serão dependentes, né? Bem como os seus dependentes, dependentes mais pensionistas, também os pensionistas. Pensionista. Só, professor, e contribuintes, contribuintes opcionais. Opcional. Só o que seria um contribuinte opcional? Você tem cargo comissionado. Você não é obrigado a contribuir com a Previdência Social Municipal. Você pode ser um contribuinte opcional. Opcional. Ou você segue o regime geral, ou você se torna um contribuinte opcional, tá? Então, olha só, isso aqui é para você. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, a assistência e previdência social serão prestadas pelo município aos seus servidores ativos e inativos, bem como a seus dependentes, dependentes e pensionistas, e contribuintes opcionais, tá? Nesse contexto, é correto afirmar que são considerados contribuintes opcionais. Pessoal, qual é o gabarito? São contribuintes opcionais. A banca pode perguntar isso para você. Contribuinte opcionais. Contribuintes opcionais. Quem são eles, professor? Quem são eles? Primeiro, quem tem cargo eletivo. Cargo eletivo. Cargo eletivo. Quem tem cargo comissionado. Comissionado. Então, quem tem cargos eletivos e comissionados, cujo, comissão, cargo eletivo e comissionados, cuja contribuição, é facultativa. Facultativa. A contribuição, ela é facultativa. Então, quem tem, né? Quem são os contribuintes opcionais? Quem tem cargo eletivo, os comissionados, e a contribuição, ela é facultativa, não é obrigatória. Tudo bem? Então, olha só, todos os servidores efetivos e contratados temporariamente? Não. Efetivos não, né? Apenas os servidores aposentados por invalidez permanente? Também não. Os ocupantes de cargos eletivos, ok? E comissionados, cuja contribuição é facultativa, sim. Questão de prova. Questão de prova. Vai estar na sua prova essa questão. Tá? Alguém está com o microfone ligado aí. Por gentileza, desliga, por favor. Por favor. Tudo bem, pessoal? Então, gabarito, letra C da questão 7. Questão 8. Nos termos do artigo 119. A Lei Orgânica Municipal
Os benefícios da assistência da Previdência Social poderão ser prestados diretamente pelo município, por instituto de previdência ou mediante convênio. Perfeito. Entre esses benefícios não está incluso. Não está incluso. Alguém está com o microfone aí ligado. Alguém está com o microfone ligado. Já desligaram? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Aposentadoria voluntária, compulsória por invalidez, está incluso ou não está incluso, né? Ele quer aquilo que não é, né, pessoal? Ele quer aquilo que não é. Tranquilo? Ele quer aquilo que não é. Vamos lá. Isso aqui tá certo. Aposentadoria voluntária, compulsória por invalidez. Então, voluntária deu tempo de contribuição, você vai lá e pede, deu idade, você vai lá e pede, deu, né, o tempo de serviço, vai lá e pede. A compulsória é quando você completa 75 anos, é obrigado por invalidez permanente, né, acidente, doença, coisa do tipo, tudo bem? Pensão aos dependentes por morte do segurado, tá certo também, tá? Também é um dos benefícios concedido pela Previdência. Auxílio reclusão também tá certo. Tá? Pagamento de abono salarial anual obrigatório. Pessoal, isso aqui não. Isso aqui não é um benefício. Não é um benefício. Isso é uma vantagem. É uma vantagem. Isso aqui se chama vantagem. É uma vantagem e não é um benefício. Isso é uma vantagem, é uma de caráter indenizatório? Não. É uma gratificação ou é um adicional? Gratificação ou adicional. É uma vantagem. Isso aqui é uma vantagem. Uma vantagem, tudo bem? Gente tá saindo, tem gente entrando, saindo, tudo bem? Então, gabarito é a letra D. É a letra D. Atendimento de dependentes em creches e pré-escola também está correto, tá? Entre esses benefícios, né? Atendimento de dependentes em creche e pré-escola. Pessoal, essa questão 8 também aqui, ela é capaz de aparecer na sua prova. Questão 7, questão 8. As bancas gostam muito de cobrar essa parte de previdências, tá? Principalmente com esse babado todo aí da aposentadoria dos professores, que aumentou, as bancas gostam de cobrar isso aí. Vamos que vamos, questão de número 9. Eita, ainda estamos na 9, meu Deus do céu, que hora a gente vai terminar? Um secretário municipal editou a resolução para regulamentar procedimentos internos de sua pasta. O Tribunal de Contas apontou irregularidade, afirmando que o instrumento normativo utilizado era indevido. Conforme a lei orgânica municipal, o ato correto que deverá ter sido utilizado. Ó, pessoal, o secretário editou o quê? Resolução. Resolução, olha só. Resolução. Quem pode? Resolução. Órgão colegiado. É órgão colegiado que pode editar a resolução. Decreto, quem é que edita decreto? Prefeito. O prefeito por meio de decreto. Portaria, portaria é secretário. O secretário deveria fazer portaria. Então, gabarito é a letra B da questão 9. Gabarito, letra B, portaria. Memorando e ordem de serviço, diretores, diretores que estão abaixo do secretário. E edital, banca de concurso, né? É para concurso, né? Ou licitação é para tornar público o chamamento. Isso aqui é um instrumento para chamamento público, ó. Chamamento público. Então, olha só, atos normativos. O prefeito, ele edita decreto. O secretário, portaria, tá? Memorando e ordem de serviço são os diretores que estão abaixo aí do secretário, tá? E edital é chamamento público para participar de concursos, de licitação, coisa do tipo. Então, gabarito aí, então, é a letra B. Ele deveria editar portaria e não resolução. Porque quem edita a resolução são órgãos colegiados. Órgãos colegiados. 10. Oh, meu Deus, chegamos na 10 já, 30 minutos. Um servidor público municipal sofreu acidente durante o trabalho e necessitou de longo tratamento fisioterápico, tá? O município negou a cobertura sob o argumento de ausência de previsão legal. Pessoal, tem sim, tem previsão legal, tá? Então, por quê? Porque o servidor acidentado, ele tem direito ao tratamento específico. Ó,
ele tem direito ao tratamento específico. Ele tem direito ao tratamento específico. Então tá errado. Tá errado isso aí. Está correta? Não, tá errado. Está incorreta? Sim, pois o servidor acidentado tem direito ao tratamento específico visando a sua plena recuperação e reabilitação física. E se não existir o tratamento no município, o município vai arcar com a despesa dele e outro, se precisar, para outro estado, em outro município, tudo bem? Então, o gabarito é a letra B de bola, sem sombra de dúvidas. Fizemos aí questões importantes da lei orgânica, é claro. Não são só essas. No nosso próximo encontro, iremos fazer outras questões da lei orgânica. Tudo bem, pessoal? Bloco de número 2. Bloco de número 2, Estatuto do Servidor. Estatuto do Servidor. Tudo bem? Pegou o seu café? Vamos para a questão 11. Vamos para a questão 11. Isso aqui vocês já sabem de cor salteado. Estou aqui para te levar até a sua aprovação. Se Deus quiser, você vai gabaritar lei orgânica, estatuto, planos de cargos e subsídios. Vai tudo. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Questão de número 11. O servidor, tá? Alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão. Quem está levantando a mão, eu vou soltar aqui o áudio. Pode falar. Perdão, a 9, eu me perdi aqui. A questão de número 9 é a portaria, a letra B, né? Isso. Tá ótimo, obrigada. Vamos que vamos, gente. O pessoal quer me bater lá no grupo, é isso? Muita gente brava, né? Vamos que vamos. Vai dar certo, vai dar certo. Tá? Vai dar certo, vamos lá. Estatuto do Servidor. Vamos lá, direto para a questão, sem enrolação, sem enrolação. Tá? Eu só enrolo, não posso. O servidor João foi demitido em 2019, após processo administrativo. Em 2024, decisão judicial transitada em julgado reconheceu nulidade do processo e determinou seu retorno ao cargo, com pagamento das vantagens devidas. Nessa situação, de acordo com o Estatuto, João deverá ser. Pessoal, está dizendo, olha, ei, reintegração. O João, ele deve ser reintegrado. Por quê? Ei, porque houve a demissão. Então, a demissão, quando ele retorna, ele foi demitido. Quando ele retorna, o retorno do demitido se dá mediante a reintegração. Ele será reintegrado com direito ao ressarcimento de todas as vantagens que ele deixou de receber. Ele será, ele foi demitido. Palavra-chave aqui, eu já falei para vocês. Palavra-chave. Cadê? Ele foi, demitido. Eu já tenho que ter na mente que é a reintegração. E foi uma demissão, injusta. Ele conseguiu anular no judiciário a demissão. Então, se ele foi demitido, ele retornou por meio da reintegração. E essa reintegração, ela deve ser feita no mesmo cargo, salvo se extinto o cargo ou se transformado. Salvo se extinto o cargo ou se transformado. A reintegração ocorre no mesmo cargo, salvo se extinto ou transformado. Professor, então o senhor está dizendo que a reintegração, ela deve ocorrer no mesmo cargo. Isso, salvo se extinto ou transformado. Salvo se extinto ou transformado. Tudo bem? Porque o cargo dele era o cargo A, foi transformado no cargo B, então ele vai para o cargo B. Tudo bem? Não é a letra A readmitido, nada a ver. Não é reconduzido, não é aproveitado. Letra B, ele é reintegrado com ressarcimento das vantagens atinentes ao
cargo. Então, ele vai receber tudo aquilo que ele deixou de ganhar. Então, olha só, demissão, reintegração, demissão, reintegração. João foi demitido. Conseguiu anular a demissão. Ele será reintegrador. Reintegração, tá? Tudo bem, dorme não. Reintegração é o retorno do servidor que foi demitido. Demitido. Questão de número 12, tá? Maria, servidora estável, foi reintegrada ao serviço público municipal após decisão judicial. No entanto, o cargo anteriormente ocupado por ela havia sido extinto. Ela foi reintegrada, mas quando ela voltou, o cargo dela tinha sido extinto. Nessa hipótese, conforme o estatuto, Maria deverá ser. Olha só, pessoal, questão de número 12. Qual é o gabarito? É com você agora. É você aí de casa. Qual é o gabarito, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, qual é o gabarito? Pessoal, tô falando lá, né? Vamos lá. Exonerada? Nada a ver, não vai ser exonerada. Não vai ser exonerada. Nomeada? Nada a ver. Ela está sendo reintegrada em cargo de vencimento e funções equivalentes, respeitada a sua habilitação. Gabarito letra C, gabarito letra C. Ela vai ser reintegrada. C de concursado, isso mesmo. C de concursado, reintegrada em cargo de vencimento e funções equivalentes. Não pode. Se ela é de nível médio, ela vai ser reintegrada em um cargo de nível médio, já que o cargo dela não existe mais. A ideia é que, primeiro, é que ela seja reintegrada no cargo de origem. Não existe mais, tem que ser em um cargo e habilidades compatível com o seu anterior. Então, o gabarito é a letra C, C de casa, né? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Joana, servidora municipal, requereu sua remoção. Ops, ei, bichinho, remoção, ó. Ó, remoção. E você aprendeu comigo o seguinte, que a remoção facial, ó, ex ofício, que é a mesma coisa que ofício, fará, ó, a pedido, aí ela pediu, não é isso? A pedido e por permuta. Lembrando, a remoção é a movimentação do servidor. A remoção é a movimentação do servidor. Ó, essa remoção, ei, professor, tá maluco, é? Essa remoção, ela pode ser feita, ó, de um setor para outro setor. Ou pode ser, ó, de um órgão para outro órgão, mas dentro do mesmo setor. Quando é de um setor para outro setor, é o prefeito. É o prefeito. Quando é de um setor para outro setor, é o prefeito. É o David. É o David que vai praticar o ato por meio de decreto. Agora, quando é de um órgão para outro órgão, dentro do mesmo setor, dentro da mesma secretaria, aí é o chefe. É o chefe do setor, é o chefe da secretaria, é ele que vai praticar o ato. É ele que vai praticar o ato. Tudo bem? Gabarito, então, por decreto do prefeito, não. Olha só, a remoção requereu a sua remoção de um setor para outro setor dentro da mesma secretaria. De acordo com o estatuto, essa remoção deverá ser feita. Olha só, aqui até pode te enganar, né? Deveria colocar de um órgão para outro órgão dentro da mesma secretaria. Deveria, tá? Deveria, mas não colocou. Ele colocou de um setor para outro dentro da mesma secretaria. Interessante, tá? Interessante. Não é o prefeito. Não é o prefeito. Não é o prefeito. Por ato do chefe do setor, sim, é por ato do chefe do setor. Serviço, departamento ou secretaria, tá? Aqui, ó, de um setor para outro, ó, ele usou setor como sinônimo de órgão, pessoal, ó, de órgão. Isso aqui poderia dar BO em uma questão de prova, tá? Ó, dentro da mesma, só que ele falou aqui, ó, dentro da mesma secretaria. Ó, ei, eu tenho aqui, ó, a secretaria da CEMED. Então, foi do setor aqui, ó, para esse setor. Aí, quem é o chefe aqui, ó? É o secretário.
Então pode por ato do secretário. Era para ser de um órgão para outro órgão dentro do mesmo setor. Tudo bem? Então, gabarito aqui, letra B de bola. B de bola. Tranquilo? Questão de número 14. Vamos lá. O servidor Luiz foi aposentado por invalidez. Olha só, aposentadoria. Psiu. Professor, lembra aposentadoria? Falou aposentadoria, falou aposentadoria. Olha só, psiu. Lembra? Reversão. Eu não quero que você erre uma questão dessa. Pelo amor de Deus, eu não quero que você erre uma questão dessa. Reversão, olha só. Falou em aposentadoria, né? Pensa em reversão, ó. Aposentadoria é o retorno. É o retorno, ó. É o retorno. Então a reversão é o retorno de quem? Do aposentado. Falou em aposentadoria, tá? Lembra da reversão, pessoal. Pelo amor de Deus, lembra da reversão, tá? Tranquilo? O aposentadoria, reversão. Tá dizendo, ó, o servidor Luiz foi aposentado por invalidez em 2020. Em 2025, após perícia médica, constatou que ele recuperou sua capacidade laboral. Que lindo, né? De acordo com o estatuto, ele poderá retornar ao serviço público por meio de reintegração? Não. Reintegração aqui, ó, é a demissão. É a demissão. Reversão, sim. Gabarito, letra B. Reversão. Você não pode errar uma questão dessa. É a reversão. Readmissão não existe. Aproveitamento só se ele tivesse em disponibilidade. Disponibilidade. Então, o servidor que está em disponibilidade, ele retorna ao serviço público por meio do aproveitamento. Então, aposentou, voltou, reversão. Aposentou, voltou, reversão. Não erre uma questão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando você agora vê uma pessoa idosa, eu não vou falar velho porque eu dou aula do Estatuto do Servidor e eu sei que agora é pessoa idosa, você lembra da reversão. Olhou a pessoa idosa recebendo aposentadoria, é reversão. Tudo bem? Reversão. Olhou ali seu avô, sua avó, lembra da reversão. É o aposentado. Tudo bem? Questão de número 15. Raimundo, olha só. Ei, em disponibilidade. Ó, já sei a resposta, professor, nem precisa corrigir essa. Aproveitamento. Por quê? Porque ele estava em disponibilidade. Ele estava em disponibilidade. Por quê? Porque o cargo dele foi extinto. Então, o cara que está em disponibilidade de retorno, né? Ele retorna por meio do aproveitamento. Então, ele está em casa. Ele está em casa. Então, o cara que está em disponibilidade, por que ele está em casa? Porque ele está doente? Não. Porque o cargo dele foi extinto. Porque o órgão dele foi extinto. E ele volta por meio do aproveitamento. Então, está dizendo, ó, Raimundo, servidor em disponibilidade, foi convocado para retorno ao serviço público em cargo de natureza e vencimento compatíveis com anteriormente, porque surgiu uma vaga. O nome do instituto jurídico que fundamenta seu retorno é reintegração? Não. Reintegração você já sabe, ó, é a demissão, né? Reversão, acabou de falar, é aposentado, oh meu Deus, o aposentado. Olhou agora o senhor idoso, vai lembrar de reversão, né? Então, letra C é o nosso gabarito, ele será aproveitado. É o aproveitamento, redimissão não existe mais, é o aproveitamento. Tudo bem, vamos que vamos. Questão de número 16, gente, tá muito legal, tá? Calma, Jaqueline, pelo amor de Deus. Vamos lá. 16. O servidor municipal Rogério, ocupante de cargo efetivo, foi aprovado em um novo concurso público para outro cargo dentro da mesma prefeitura. Após tomar posse no novo cargo, o cargo anteriormente ocupado por Rogério será declarado. Gente, tá falando aí, ó, de vacância. Ó, vacância. Tá falando de vacância. Vacância. Tudo bem? Eu sou o que é vacância, pelo amor de Deus, que eu esqueci. Eu esqueci. Você não pode esquecer. Você não pode esquecer. Vacância é quando o cargo ele fica vago. Vago. Vacância é quando o cargo ele fica vago. Só gera vacância, então, ó, gera vacância. Demissão. Só para você lembrar. Demissão. Exoneração.
promoção, promoção gera vacância, readaptação, readaptação gera vacância, posse, posse em outro cargo, posse em outro cargo gera vacância, aposentadoria, porque se depender da nova lei, ninguém vai se aposentar, né? Todo mundo vai falecer, falecimento. É mais fácil gerar vacância pelo falecimento do que pela aposentadoria, não é isso? Então, tá aí, tá aí. Então, extinto? Não, não será extinto. Em disponibilidade, nada a ver. Substituído, não. Vago. Então, posse em outro cargo gera vacância. Gabarito, letra D de dado. Vago em razão da vacância por posse em outro cargo é o que nós temos na lei. Tudo bem? Questão de número 17. Marta, servidora pública municipal, ausentou-se do trabalho por 8 dias. Por 8 dias, devido ao falecimento de seu sogro. Falecimento do sogro. 8 dias. O sogro morreu, meu Deus do céu. O sogro morreu. Tá? Então, aqui, nós vamos chamar de licença nojo. Licença nojo. Isso aqui, falecimento. Falecimento. Então, nós temos aqui duas situações. Falecimento até 8 dias. 8 dias. E até 2 dias. Só até 8 dias, quando for cônjuge, filhos, descendente, ascendente, os pais, tudo bem? Sogro, avô, bisavó. Até 8 dias. Agora, quando for tios, genro, tios, genro, tudo bem? Nora, cunhado, tá? É até 2 dias. Então, cuidado. Até 8 dias. Então, o sogro até 8 dias. Por quê? Porque é parente de primeiro grau por afinidade, tá? Então, esse tempo que ela passou será contado como de efetivo exercício. Será considerado como de efetivo exercício. Não será descontado nada. Não será descontado nada. Gabarito, então, letra A. Ah, não, letra A não, estou vacilando. Será considerado de efetivo exercício até 8 dias. Letra B, né, pessoal? Gabarito, letra B de bola. Será considerado de efetivo exercício até 8 dias. Até 8 dias. Agora, se ela passar mais tempo, aí não será considerado. Até 8 dias considera. Tudo bem, pessoal? Vamos que vamos. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Tem muita coisa ainda, gente. Tem muita coisa. Beleza? Estou precisando de água aqui, mas já vou pegar. Vamos agora para outra lei, lei de plano, carreiras e cargos e subsídios, tá? Vamos que vamos, ainda tem muitas questões, né? São 50 questões, chega ao número 18, tá? A professora Jéssica, servidora efetiva do Magistério Municipal de Manaus, concluiu recentemente uma pós-graduação, lato sensu, e passou a buscar sua evolução funcional. Entretanto, ao solicitar o reconhecimento da titulação, foi informado de que o critério de progressão também exige avaliação de desempenho e participação em curso de aperfeiçoamento. E aí, pessoal? E aí? Tá certo isso aí? Tá? Considerando o disposto na lei do plano de cargo da profissional do magistério do município de Manaus, a situação descrita reflete diretamente a aplicação de qual princípio previsto no artigo 2. No artigo 2. Tá? Qual é o princípio aqui que nós vamos ter em evidência? O princípio da racionalização da estrutura de cargos e carreiras, não. Nós não estamos falando de cargos, nós não estamos falando de carreiras, nós estamos falando de um profissional que se qualificou, um profissional que foi buscar mais conhecimento. B, o princípio da valorização pelo conhecimento, sim, adquirido pela competência e desempenho, gabarito, letra B da questão 18. B, sem sombras de dúvida, tá? É a valorização pelo conhecimento adquirido e pela competência. Um dos princípios do plano de cargos e carreiras que você tem que ficar ligado, tanto no artigo 1, que são as finalidades, né? E o artigo 2, que tratam dos princípios. Questão de número 19.
O professor Raimundo, ao ser questionado sobre o motivo de participar constantemente de cursos e seminários, olha só, bem aplicado, né? Um cara que busca se atualizar, levar a sério mesmo ali a formação continuada, tá? Constantemente de cursos e seminários de formação, afirmou que o faz não apenas por interesse pessoal, mas também porque entende que o plano de cargos, carreira e subsídios do magistério o estimula e valoriza por buscar novos conhecimentos e aperfeiçoamento contínuo. Olha só que legal, 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 legal. Tá? À luz do artigo 2 da referida lei, a atitude do professor Raimundo materializa a aplicação de quais princípios do PCCS? Apenas o princípio da racionalização da estrutura de cargos e carreiras não está errado. Eu não estou falando de organização dos cargos, eu não estou falando da organização das carreiras, eu estou falando de conhecimento. Letra B, apenas o princípio da evolução funcional. Não, não estou falando de progressão, não estou falando de promoção, estou falando de conhecimento adquirido, né? Letra C, os princípios do aperfeiçoamento profissional continuado, olha só, e da valorização da qualificação profissional, gabarito, letra C, sem sombra de dúvida, né? E esse princípio, e ideia que fixar os padrões de evolução funcional e da administração dos subsídios. Isso aqui, ó, não é princípio, isso aqui é finalidade. Isso aqui é finalidade, é finalidade. Então, gabarito é a letra C da questão de número 19. Vamos então, questão de número 20. Em uma reunião da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, discutia-se a importância de alinhar os subsídios e critérios de evolução profissional com as peculiaridades do setor educacional, buscando maior motivação e comprometimento dos docentes. De acordo com o artigo 1 da lei do PCC, do Magistério Municipal de Manaus, essa proposta está em conformidade direta com qual das finalidades. Olha só, pessoal, buscar maior motivação e comprometimento dos docentes, tá? Questão de número 20. Ó, fixar padrões e critérios de evolução funcional, reconhecendo qualificação profissional, é uma das finalidades? É uma das finalidades. Mas não tem a ver com o que está pedindo, com o que está descrito aí, né? Letra B, fixar, administrar os subsídios em harmonia com os padrões legais e peculiaridades do setor da educação, tá? Então, olha só, fixar e administrar os subsídios em harmonia com os padrões legais, ok, de acordo com a lei, e as peculiaridades do setor em educação. Então, de acordo com o setor, tem gente que vai ganhar mais e tem gente que vai ganhar menos. Então, tá certo. Gabarito, sem sombra de dúvida, é a letra B de bola, tá? Estabelecer estrutura eficaz de cargos e carreiras, não é isso que nós estamos falando, e valorizar o servidor com base exclusivamente, está errado. Está errado, tá? Leva em conta a formação continuada, leva em conta título, tudo isso. Então está errado a letra D. Gabarito é a letra B de bola da questão de 20, tá? Vamos lá. Questão 21. Joana foi nomeada para o cargo efetivo de professora do município de Manaus. Ó, após 10 meses de exercício, iniciou o tratamento médico prolongado, ficando afastada por 130 dias. Retornando à atividade, questionou se o período afastado seria computado no cômputo dos 36 meses do estágio probatório. Pessoal, olha só. Tem licenças, ó, suspende, aqui é suspensão, suspende a contagem. Suspende a contagem para, licença para tratar da saúde. Se, superior a 120 dias. Então, se for, se é superior a 120 dias, suspende. Suspende. Ela tirou 130 dias. 130 dias de licença. Tá? Então, 130 dias suspende a contagem do estágio probatório. Suspende. Então, olha só. Vamos lá. C. Aqui, o período de 130 dias será integralmente contado? Não. Tá? Suspende. Tá? Se fosse até 120 dias, seria contado. Mas mais de 120 dias, suspende. O período será parcialmente com não. Tá? O período de 130 dias suspende a contagem do estágio probatório.
retomando-se a contagem após o retorno. Então, o gabarito é a letra C. Então, suspende. Se for superior a 120 dias, suspende. Suspende. Tá? Suspende. Questão de número 22. Questão de número 22. Durante o segundo ano do estágio probatório, o professor Carlos acumulou 46 faltas não justificadas no período de 12 meses, ainda que tenha obtido média de 85% nas etapas da AED. Diante desse cenário, conforme a norma aplicável ao Carlos. Pessoal, para você ser aprovado no estágio probatório, no estágio probatório, você deve obter média igual ou superior a 70% para ser aprovado no estágio probatório. Lembrando que durante o estágio probatório será realizada uma avaliação e você vai ser ali aprovado ou reprovado. Então você tem que tirar uma média de igual ou mais que 70%. Professor, o que reprova? Reprova se você, olha só, se você tirar uma média menor que 70%, reprovou no estágio probatório. Se você obter mais de 45 faltas, para reprovar, mais de 45 faltas, faltas injustificadas em 12 meses. Então aqui ele teve mais, ele teve 46 faltas. Então ele será o quê? Reprovado automaticamente. Automaticamente. Então o gabarito é a letra C. Ele será reprovado automaticamente, independentemente da média obtida. Nem vou olhar para a média dele, porque por falta ele já reprovou. Então, professor, mas se ele tivesse 45 faltas, seria reprovado? Não. Injustificadas, né, gente? Agora, como ele tinha 46 faltas, já era. Reprovou. Reprovou. Tudo bem, gente? Tranquilo? De boa, de boa, de boa? Vamos que vamos. Questão de número 23. A professora Ana foi avaliada com conceito insatisfatório, nota 3 em 3 fatores de julgamento durante a segunda etapa da avaliação especial de desempenho. Lembrando, cadê? A avaliação especial de desempenho, ela é realizada em 3 etapas. No 11º mês será feita a primeira avaliação. No 20º, cadê, meu Deus? No 20º mês será feita a segunda avaliação e no 30º mês será feita a terceira avaliação. Então, se você, numa mesma avaliação, numa mesma avaliação for reprovado em 3 fatores, você será reprovado no estágio probatório. Olha só, vamos supor que aqui, na avaliação 10, quando chegou no 10º mês, na primeira avaliação, a Maria, ela reprovou em 3 fatores. Então, 3 fatores julgados aqui dentro, 3 fatores, ela foi insatisfatório, tá? Foi insatisfatório em 3 fatores, na mesma avaliação. Logo, ela foi reprovada. Então, é isso que está dizendo aqui. Com base nas regras que disciplina a ED, conclui-se que Ana será reprovada independentemente da média final em razão das notas. Será ou não reprovada, pessoal? Questão de número 23. Sim, será reprovada independente das notas, tá? Por quê? Porque ela não satisfez 3 fatores, né, dentro da mesma avaliação, tá? Então ela foi julgada, né, reprovada em 3 fatores. E aí ela já reprova no estágio probatório. Não passou. Já era. Se acontecesse, professor, eu passei aqui no primeiro, eu só fui julgado aqui em um fator. E no mesmo fator aqui, aqui na segunda avaliação, o mesmo fator eu também não passei. Eu também tive um conceito insatisfatório. Então, se foi o mesmo fator, pessoal, também você reprova. Então, mesmo fator, em 2 avaliações consecutivas, reprova. Por exemplo,
assiduidade. Então, aqui, ó, na primeira avaliação, você foi julgado, né, inassíduo, tá? E aqui na segunda avaliação também, ou seja, você reprovou 2 vezes, tá? No mesmo fator em 2 avaliações consecutivas. Logo, você vai ser reprovado, tá? Então, olha só, preste atenção. O que reprova na avaliação do estágio probatório? O que reprova? Não alcançar média igual ou superior a 70%. Reprova. Obter mais de 45 faltas injustificadas em um período de 12 meses. Reprova. Se você tiver um conceito insatisfatório em 3 fatores dentro da mesma avaliação. Reprova. Se você obter o conceito de insatisfatório no mesmo setor, no mesmo fator, em 2 avaliações consecutivas, também reprova. Tudo bem? Então, gabarito letra A. Questão 24. Vamos lá para a questão 24. Tá? O professor Pedro foi nomeado em cargo efetivo na CEMED e, após 20 meses de exercício, foi designado para exercer função de confiança, não caracterizada como função do magistério. O período de designação durou 10 meses. Considerando a legislação sobre o estágio probatório, ó, suspende. Ah, professor, eu estou no estágio probatório, eu fui convidado, né, pelo governador do estado para ser secretário, para ser diretor de uma repartição, mas eu estou no estágio probatório, eu posso? Pode sim, pode. Só que ali suspende o estágio probatório. Quando terminar lá a sua missão, lá no cargo comissionado, você volta para o estágio probatório e vai contar de onde parou. Ah, professor, mas eu passei 4 anos lá no cargo comissionado. Então, o seu estágio vai ficar suspenso por 4 anos. Quando você retornar, volta a contar novamente. Tudo bem? Então, aqui, ó, considerando a legislação sobre o estágio probatório, o período em que exerceu a função de confiança, ó, será computado? Não. Suspende a contagem, sim, do estágio probatório, retomando-se o prazo após o retorno do cargo efetivo. Então, gabarito é a letra B. Então, suspende a contagem. Questão de número 25. Durante a constituição da comissão especial. Ah, professor, essa comissão, pessoal, essa comissão ela é composta por 3 membros. Ó, 3 membros. Quais são os membros? O chefe, o seu chefe imediato, que é o seu diretor. O chefe mediato, que é o chefe do chefe. E um servidor. Um servidor escolhido pelo avaliado. Pelo avaliado. Escolhido pelo avaliado. Então, a comissão é formada por 3. Tá? Membros. Durante a constituição da comissão especial de avaliação de desempenho, para o professor José, o chefe imediato indicou 2 membros, mas não notificou formalmente o avaliado sobre a composição da comissão. Após o resultado desfavorável, José alegou nulidade do processo, considerando disposto na norma a alegação de José é certa ou não. Pessoal, ele designou 2 membros, tá? É improcedente? Não, pessoal, é procedente, pois a notificação sobre a composição da comissão é requisito essencial do processo. O José deve ter ciência de quem serão os avaliadores, né? Então ele deve ter ciência do que está acontecendo. Então procede sim o pedido dele de nulidade da comissão. Então não vai valer, porque ele deve ser notificado sobre a composição da comissão. Gabarito é a letra B de bola. Eita, coisa boa. Vamos, meu Deus, gente, ainda tem muita questão. Tem muitas questões, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Gente, eu vou tomar água, já retorno. Questão de número 26. Vamos lá. Plano educacional do município. Durante uma audiência pública sobre o acompanhamento das metas do Plano Municipal de Educação de Manaus, nós temos as metas, né? Lá, eu falei para vocês, importante a lei. Lembrando que o plano educacional do município, ele tem validade. Quantos anos, pessoal? Validade de 10 anos. E que ele segue o federal e o estadual. Segue o federal e estadual. Então, a validade aí desse plano educacional do município de Manaus é aí de 10 anos, segue o federal e o estadual. Lembrando que
foi feito aí, né, pessoal, nós não temos um novo plano, porque foi prorrogado por mais um ano o plano atual, tá? Então nós não temos um novo plano, porque o nosso já venceu em junho, Durante uma audiência pública sobre acompanhamento das metas do Plano de Educação de Manaus, o vereador Antônio questionou, tá? Das metas, questionou aí se o PME possui prazo indeterminado, visto que suas metas podem ser revistas conforme as necessidades financeiras. Considerando o disposto na lei do PME, olha só, o assessor técnico deve esclarecer que, olha só, o PME possui vigência indeterminada? Não. Tem prazo, ó, tem prazo determinado. Tem prazo determinado, tá? Letra B, o PME possui vigência de 10 anos, contados a partir da publicação da lei, podendo as metas específicas ter prazos menores. Não pode ter prazos menores, mas as metas específicas podem ter prazos menores, tá? Não pode ter o prazo maior que 10 anos, mas a vigência aí do nosso PME, que é nosso Plano, né, Municipal de Educação, ele tem aí a vigência de 10 anos. Gabarito, letra B de bola. Questão 27, tá? A Secretaria Municipal de Educação de Manaus, SEMED, pretende atualizar as metas do PME com base em dados preliminares, tá? Do Censo Escolar de 2024. Um técnico do setor contesta a medida, alegando que tal procedimento viola o disposto na lei do PME. Nesse caso, o técnico está correto, pois. E aí, pessoal? Olha aí. Olha só, a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, pretende atualizar as metas do PM. Não pode. Porque isso aqui, ó, é mediante lei. Mediante, só mediante lei. Não pode simplesmente ir lá e alterar, tá? As metas do PME devem ter como referência os censos mais atualizados disponíveis na data da publicação da lei e não posteriores, tá? Posteriores ou na datas aí, né, pessoal? Ou na data da lei. Então, olha só. Primeiro, para alterar as metas tem que ser mediante lei. Alterar as metas mediante lei, tá? E as metas primeiro devem ter como referência os censos mais atualizados. Não. Que censo é esse, professor? Qual é o censo? Tá? Qual é o censo que deve ter aí, né? Então, são os censos referenciais do ensino, ó, é o censo da educação básica e superior, a mais recente, tá? O PMS somente pode ser alterado mediante nova lei municipal aprovada pela Câmara, sim, gabarito letra B. 27, gabarito letra B. Só pode ser alterada mediante lei, tá? Questão 28. Em um relatório de fiscalização, o Tribunal de Contas do município identificou que o Fórum Municipal de Educação não realizou as duas conferências municipais previstas no período de vigência do PME. Diante disso, pode-se afirmar que, tá? Questão de número 28, tá? 28. Pode-se afirmar que, 28, pessoal. O PM exige a realização de pelo menos duas conferências, tá certo? Ó, pelo menos duas conferências municipais de educação, exige, coordenadas pelo Fórum Municipal até o fim de sua vigência. Perfeito. Tá? Então, diante disso, pode-se afirmar que o PME, ele exige aí pelo menos duas conferências. E quem vai coordenar essas conferências é o Fórum Municipal, até o fim da sua vigência. Então, o gabarito é a letra A. Questão de número 29. Durante uma reunião intergovernamental, discutia-se a oferta da educação escolar indígena. O representante municipal defendeu que a implementação dessa modalidade deveria seguir o mesmo regime de colaboração geral entre os entes federados, sem qualquer diferenciação. Conforme a lei do PME de Manaus, essa posição está, primeiro, que está incorreto. Essa posição dele está incorreta, tá? Não pode seguir o mesmo regime. Não pode, tá?
por essa posição está o quê, pessoal? Olha só. Questão de número 29, tá? Letra D. Letra D é o nosso gabarito. Incorreta, pois a educação escolar indígena deve ser implementada por regime de colaboração específica, considerando as particularidades socioculturais e linguísticas. Primeiro se faz uma consulta, e essa consulta ela é devolutiva. Ó, ei, é uma consulta devolutiva. Devolutiva, então vai consultar o povo, a sociedade, a comunidade indígena, e devolve o resultado dessa pesquisa, dessa consulta, para esses povos discutir, tá? Então, é incorreto, pois a educação escolar indígena deve ser implementada por regime de colaboração específico, considerando as particularidades socioculturais e linguísticas. Tudo bem? Tranquilo? Gabarito, letra D de dado. Tem duas pessoas que levantaram a mão. Pode falar agora. Boa noite. O gabarito da 27 aí, da Secretaria Municipal de Manaus, aqui está dando o senhor disse letra B, o PME somente pode ser alterado mediante nova lei municipal aprovada pela Câmara? Letra B. B. Então, ela pode ser alterada pela Câmara, pelo Executivo e pelo Federal, é? Não, olha só. A PME é uma lei. Então, para alterar essa lei, tem que ser mediante outra lei. É isso. E quem faz? Aqui nós estamos falando do PME municipal. Tá bom? Aí, nesse caso, tem que ser mediante lei municipal. Ah, tá. Eu estava confundindo com aquela que era estadual, lá e é federal. Não, tem a federal e tem a estadual. Aqui é a municipal, tá? Tá. Tudo bem. Tem outra pessoa aí querendo falar? O PME somente pode ser alterado. Então, vamos lá. 30. Questão 30. O Instituto Municipal de Estudos e Pesquisas em Educação, IMEP, foi questionado sobre a sua função. Um servidor argumentou que o órgão tem apenas caráter consultivo, sem atribuições concretas. Segundo a lei do PME, o IMEP. Qual é a função do IMEP, pessoal, de acordo com a lei? Tá? Olha só, é um órgão independente da CEMED? Não, é um órgão que está vinculado à CEMED. Está vinculado à CEMED, tá? É um órgão de controle social? Não, pessoal, tá? E vinculado ao Conselho Municipal de Educação? Não, está vinculado à CEMED. Atua de forma autônoma? Não. Se está vinculado à CEMED, não tem autonomia. Limita-se à produção de relatórios anuais? Não. Vincula-se à CEMED, tendo entre suas funções orientar a expansão da oferta educacional, acompanhar matrículas e o financiamento da educação. Então, o gabarito é a letra E. Então, quando a gente fala do IMEP, né, que é esse Instituto Municipal de Estudos e Pesquisas em Educação, ele está vinculado à CEMED e ele vai ali orientar a expansão de oferta educacional, acompanhar as matrículas e o financiamento da educação, tudo bem? Então, morreu aí essa parte, nós chegamos na parte de direitos humanos, tá? Direitos humanos. Vamos lá então, pessoal. Questão de número 31, vamos falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Durante uma inspeção internacional em escolas públicas de determinado país, verificou-se que o governo havia instituído cobrança de taxas obrigatórias para a matrícula e manutenção do ensino fundamental. Além disso, apenas estudantes com desempenho acima da média poderiam ingressar no ensino médio. Diante dessa situação hipotética, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar. Lembrando que ele está falando aqui do artigo de número 26, lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da DUDH, né? Declaração Universal de Direitos Humanos. Está falando aí do artigo de número 26. E aí, pessoal? A medida é legítima? Não, é ilegítima. Ilegítima, não é legítima. A medida é parcialmente legítima? Não, pessoal, é ilegítima, total.
Letra C, a medida é ilegítima, sim, pois viola o direito à gratuidade na instrução elementar e o princípio do acesso igualitário à instrução técnico-profissional e superior baseada no mérito, ó, baseada no mérito. Tá certíssimo, a letra C é o nosso gabarito. Lembrando, educação elementar, ela deve ser gratuita, tá? É gratuita, tá? E o princípio do acesso igualitário à instrução técnico-profissional tem que ser acessível e o ensino superior é baseado no mérito, ou seja, tem que fazer vestibular para passar. Então, gabarito letra C. Questão de número 32. Em um país fictício, o governo aprovou uma reforma educacional que determinava a exclusão de conteúdos sobre diversidade cultural e religiosa das escolas, sob o argumento de preservar a neutralidade do ensino. Considerando o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tal medida. Pessoal, está em conformidade com o princípio da laicidade? Não, não está. Não está. Letra B. Viola a finalidade da instrução. Sim, viola a finalidade da instrução, que deve promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre as nações, grupos raciais e religiosos. Então é necessário entender os grupos sociais, os grupos religiosos, para também respeitar esses grupos sociais e esses grupos religiosos. Então, ó, viola a finalidade da instrução, porque a finalidade da instrução não é só para o conhecimento de si, mas também é para ter conhecimento de mundo e promover essa ideia de paz por meio dessa compreensão, por meio dessa tolerância, a partir do momento que eu conheço o outro, a religião do outro, conheço a cultura do outro, eu vou respeitar mais, eu vou entender mais, né? E vou compreender e, é claro, tolerar mais. Então, gabarito aí é a letra B de bola, tá? Letra B de bola da questão de número 32. Questão de número 33. Marina, cientista amazônica, desenvolveu um método inovador para o tratamento de doenças tropicais. Após divulgar suas descobertas, uma empresa multinacional utilizou suas pesquisas sem autorização, obtendo lucro. À luz do artigo 27 da Declaração Universal de Direitos Humanos, é correto afirmar. É correto afirmar o quê? A empresa agiu corretamente? Não, pessoal, está violando direitos autorais, né? O direito de Maria dependeria de registro prévio e patente? Não, não depende. Letra C, o direito de Maria é restrito à proteção moral? Não. A atitude da empresa viola direito de Maria à proteção de seus interesses morais e materiais decorrentes de sua produção científica. Violou feio, né? Então, o gabarito aí é a letra D, tá? A atitude da empresa viola o direito de Maria à proteção de seus interesses morais e materiais decorrentes de sua produção científica. Então, violou os direitos aí da Maria, gabarito letra D. Vamos então para o Estatuto da Pessoa Idosa. Ó, Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Quase no final, pessoal. Calma, calma, calma. Durante uma auditoria em hospital público, verificou-se que pacientes com mais de 80 anos aguardavam atendimento em filas comuns, enquanto outros idosos de 60 e 79 anos recebiam prioridade de consulta. O gestor justificou o fato alegando que todos são idosos e, portanto, têm igual direito à luz do estatuto. Pessoal, aqui, ó, olha só, quem tem mais de 80 anos tem chamado a prioridade especial, prioridade especial. Quem tem igual, igual, igual ou mais que 60 anos tem direito à prioridade. Tem direito à prioridade. Então, quem tem mais de 80 anos tem a prioridade da prioridade. É a super prioridade. E quem tem mais de 80, mais de 60, tem igual ou mais que 60 anos, tem apenas a prioridade. Então tá errado aqui. Todos são idosos e, portanto, têm igual direito? Não. Não, nós temos uma questão aqui de direito além da idade. Além da idade. Tudo bem? À luz do estatuto da pessoa idosa, a conduta é correta, não é correta, está errado. Parcialmente correta, não. Incorreta, pois o estatuto garante prioridade especial aos maiores de 80 anos.
devendo suas necessidades ser atendidas preferencialmente, gabarito letra C. Tem alguém levantando a mão aí? Tem alguém levantando a mão? Pode falar. Pode falar. Olha, Rafael, a mesma tá Professor, uma pergunta. Esses maiores de 80 anos, se tiver uma criança autista, tiver um deficiente, passa na frente desses 80 anos ou não? No caso de emergência, no caso de emergência, o protocolo, olha só, até mesmo o próprio estatuto da pessoa com deficiência, ele diz, né, a prioridade do PCD, da pessoa com deficiência, por exemplo, né, ela não é absoluta, ela é restrita. Porque em caso de emergência em saúde, depende do protocolo médico. Pessoal, quem está aí com o microfone ligado, por gentileza, pode desligar. Então, depende do protocolo médico, tá? Pessoal, aí, quem está com o microfone ligado. Deixa eu ver quem que está aqui com o microfone ligado. Mas aí é lá no ECA, né? Então lá no ECA diz que a preferência é da criança. Então o ECA diz uma coisa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz outro, o Estatuto da Pessoa Idosa diz outro. Aí, no caso de emergência, pessoal, no caso de emergência, né, e urgência médica, aí vai depender do protocolo médico. É o protocolo médico que vai dizer de quem é a prioridade. Tudo bem? Vamos lá, então, questão de número 34. Já foi, letra C. 35. Em um centro de convivência, servidores alegaram que falta de recursos para manter atividades culturais destinadas a idosos e decidiram suspender as oficinas de músicas e artesanatos. Tá? Ocorre que o orçamento municipal destinava verba para políticas públicas de cultura, sem especificar grupos prioritários. Sem especificar os grupos prioritários. 35, né, gente? Agora? Isso mesmo. Nesse caso, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, essa decisão, ela é legal ou ilegal? Pessoal, é uma decisão ilegítima, né? Não pode, tá? É uma decisão ilegal. A decisão é válida? Não é válida. A decisão é legal? Não. Então, letra D, a decisão é ilegal, pois deve haver destinação privilegiada de recursos públicos para áreas relacionadas à proteção da pessoa idosa. Ó, é destinação, ó, privilegiada de recursos públicos, tá? Destinação privilegiada de recursos públicos, tá? Para áreas relacionadas à proteção da pessoa idosa, tá? É privilegiada, tá? Preferencialmente privilegiada. Letra D é o nosso gabarito. Tudo bem? Letra D. 36. Vamos lá. Uma instituição de saúde exigiu que uma idosa acamada comparecesse pessoalmente para assinar documentos relacionados ao tratamento médico. A família contestou, alegando que ela não tinha condições físicas de se locomover. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, a instituição deveria, pessoal, deveria fazer o quê? Primeiro, ela é acamada. Se ela é acamada, deveriam o quê? Enviar alguém, mandar, né? Mandar alguém alguém para colher os dados. Era isso que era para ser feito. Exigiu comparecimento? Não. Designar um agente público? Sim. Para promover o contato na residência da paciente? Sim. Gabarito é a letra B, sem sombra de dúvida. Enviar. Está acamada a pessoa idosa, tá? Artigo de número 37. João, de 65 anos, teve o tratamento médico decidido exclusivamente por seu filho, mesmo estando lúcido e plenamente capaz. O médico alegou que o familiar sabia o que era melhor. Conforme o estado da pessoa idosa, essa conduta não é válida. Não é válida. Não é válida. Não pode. É incorreta. É uma atitude incorreta.
tá? Incorreta. Vamos lá. É incorreta, pois a pessoa idosa capaz tem direito de optar pelo tratamento de saúde. Tem direito de optar pelo tratamento de saúde, que considerar mais favorável. O gabarito é a letra A. Então, ele não poderia, né? Pelo fato de ter 65 anos, isso não o torna incapaz, tá? Não o torna incapaz. Então, ele tem capacidade e ele deve optar, ele deve decidir, tá? Então, letra A é o nosso gabarito. 38. Uma universidade pública criou cursos de extensão voltados para idosos. Porém, cobrou taxa de inscrição e não adaptou o material didático para melhor legibilidade. Conforme o Estatuto da Pessoa Idosa, essa medida 38 é legal ou não é legal, pessoal? Tem que adequar, tem que, né, ali, de acordo com a realidade das pessoas. É legítima? Não. É válida? Não. É inadequada. Ó, é inadequada, pois o poder público deve apoiar a criação de universidade aberta e incentivar materiais adequados à capacidade visual da pessoa idosa, não é isso? Então, o gabarito é a letra D de dado. Vamos para o nosso bloco de número 3, dentro de direitos humanos. Estatuto do PCD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Com deficiência. Vamos lá. Temos aí bastante questões para fazer. Vamos rápido, nosso tempo está esgotando já. Em uma escola pública, isso aqui é para vocês, um aluno com deficiência auditiva solicita recursos de acessibilidade para acompanhar as aulas, tá certo? O pedido dele, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, pessoa com deficiência, tá certo. A direção, ao justificar a ausência de intérprete de Libras, afirma que a escola não é obrigada. É sim obrigada. É obrigada, tá? A fornecer a adaptação para um número reduzido de alunos. À luz da lei brasileira de inclusão, tal justificativa, pessoal, não é aceita. É inválida, tá? Pois a acessibilidade é um direito individual, independente de número de beneficiários, gabarito letra B de bola. É inválida, pois a acessibilidade é um direito individual, independente do número de beneficiários. Não é pelo fato de ter só um PCD que a escola não vai fornecer ali recurso de acessibilidade para o aluno acompanhar as aulas. Então, gabarito letra B de bola. Durante um concurso público estadual, um candidato com deficiência visual solicita o uso de leitor de tela em computador. A comissão organizadora nega o pedido, argumentando que isso configuraria vantagem indevida. Está errado. Nos termos do artigo 3 da LBI, a negativa caracteriza o quê? Barreiras tecnológicas, barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, não é barreiras de transportes, não é barreiras atitudinais, não é barreiras urbanísticas, não é arquitetônica, é barreira tecnológica. É uma barreira tecnológica. Gabarito, letra A de amor. Então, nós temos as barreiras, 5 tipos de barreiras. O que é barreira? O entrave, o obstáculo que impede o PCD de exercer seus direitos. Que impede o PCD de exercer seus direitos em condição de igualdade com as demais pessoas. Aí nós temos as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, barreiras de transporte, de comunicação, barreiras atitudinais, tecnológicas. Então, são os tipos de barreiras que nós temos, tudo bem? 40. Mariana, servidora pública, tem uma deficiência intelectual de longo prazo. Ao pleitear remoção para unidade mais acessível, sua chefia exige laudo médico pericial tradicional, sem considerar os fatores sociais ou psicológicos. Lembrando que hoje, olha, a avaliação da deficiência, ela é biopsicossocial. A avaliação hoje da deficiência, ela é tá? A avaliação da deficiência hoje, ela é biopsicossocial. O aspecto biológico, são 3 dimensões, o aspecto biológico da estrutura, vou considerar o aspecto psicológico e também a questão social, socioambiental. Então, são 3 dimensões aqui, 3 dimensões. Então, ela considerou só uma dimensão, sem levar os fatores sociais ou psicológicos. Está errado. Está correto? Não. Está incorreto, pois a avaliação deve ser biopsicossocial, feito por equipe multiprofissional? Sim. E interdisciplinar. Interdisciplinar. Então, gabarito, letra
B de bola. Gabarito é a letra B de bola. Tudo bem? Está incorreto. Está incorreto. Vamos lá, 41, questão 41. Em um shopping, um cliente com deficiência invisível, olha só, tá falando aqui, ó, tá falando de deficiência oculta, ó. Deficiência oculta. Lembrando que nós temos aí o símbolo, não é isso? Que é o cordão de girassóis. Girassóis, que é sobre as deficiências ocultas, tá? O cordão de girassóis, símbolo nacional instituído pela lei, um segurança desconfiando exige que ele apresente documento comprobatório da deficiência. Segundo o artigo 2 da LBI, essa exigência é legal ou ilegal? Pessoal, a exigência aqui, ela é legal ou ilegal, tá? Olha só, o uso do cordão de girassol, ele não é obrigatório, ele é opcional. Ele é opcional, você não é obrigado a usar. O não uso, pelo fato de eu não estar usando, eu não posso ter meu direito violado. Mas quando é solicitado documentos para comprovar, eu tenho que apresentar, eu sou obrigado a apresentar o documento. Olha só, eu não sou obrigado a usar o cordão de fita de girassóis. Mesmo eu estando usando, se o atendente solicitar o documento comprobatório, eu tenho que demonstrar, eu tenho que apresentar. Então, ó, letra C, é legítima, pois o uso do cordão não dispensa a apresentação de documento comprobatório. Letra C, C de casa. Vamos que vamos. Questão de número 42. O município realiza licitação para obras em uma praça pública. O projeto aprovado não prevê rampas, ó. Rampa, isso aqui é uma barreira, ó. É uma barreira, ó, uma barreira urbanística, tá? E de acesso nem piso tátil. O engenheiro responsável alega que tais adaptações encareceriam a obra. De acordo com o conceito de acessibilidade previsto no artigo 3, né, inciso 1 da LBI, tal omissão não configura violação, configura sim. Configura violação 42, tá? Configura violação, pois impede o alcance e a utilização de espaço com autonomia e segurança. Ó, acessibilidade. O que é acessibilidade? É o uso com autonomia e segurança dos espaços. É a acessibilidade. Então tem que aparecer, ó, quando cobrar acessibilidade, lembra, é o uso com segurança e autonomia dos espaços. Tudo bem? Então, letra B é o nosso gabarito. Questão 43. Carlos, estudante com mobilidade reduzida, encontra dificuldades para acessar uma biblioteca que possui degraus na estrada e nenhuma rampa. O diretor da instituição justifica que o prédio é tombado pelo patrimônio histórico, inviabilizando adaptações nessa situação à luz da LDB. Ele deve fazer adaptações o quê? Razoáveis. Ó, razoáveis. Ele deve fazer adaptações razoáveis, tudo bem? Letra, as adaptações são dispensáveis? Não. Ele deve fazer adaptações razoáveis. As instituições devem buscar soluções de acessibilidade, sim, compatíveis com a preservação do patrimônio, ou seja, adaptações razoáveis. Então, o gabarito é a letra B. 44. Uma empresa de tecnologia cria um aplicativo destinado a serviços públicos, mas o sistema não possui compatibilidade com leitores de tela utilizados por pessoa com deficiência visual. De acordo com a LBI, essa situação revela o quê, pessoal? Primeiro, revela aí uma falta de acessibilidade. E a ausência de tecnologia também, né? Claro, né? Acessibilidade, porque ele não vai poder usar. Nós temos até uma barreira tecnológica. Então, por quê? Porque o fulano de tal não vai usar, tá? Então, vamos lá. Letra, ó, barreira tecnológica. Então, isso aqui, ó, representa uma barreira tecnológica, tá? Então, o gabarito é a letra C. Presença de barreiras tecnológicas, violando o direito à acessibilidade. Questão 45. João, pessoa com deficiência física, ó,
busca participar de um programa esportivo público. O edital, porém, exclui candidatos com qualquer limitação motora, alegando preocupação com a segurança. Conforme os princípios da LBI, a conduta administrativa é inválida, pessoal. Tá? É inválida. Tá? Por quê? Porque constitui uma discriminação baseado na deficiência. Baseado na deficiência. Então, discriminação é qualquer restrição, é qualquer exclusão, qualquer restrição, exclusão em razão da deficiência. Gabarito é a letra B, é inválida, pois constitui discriminação baseada na deficiência. O que é discriminação? É toda forma de restrição, exclusão e restrição, tá? Olha só, discriminação é toda forma de restrição, tá? Restrição, exclusão baseado na deficiência. Gabarito, letra B. Vamos então para as nossas últimas questões. Graças a Deus, está terminando. Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Questão de número 46. Lucas, de 7 anos, reside com a sua família em uma comunidade urbana. Seus pais reclamam que seus 2 filhos pequenos foram matriculados em escolas diferentes, distante uma da outra, o que dificulta o acompanhamento escolar. De acordo com o ECA, o direito das crianças é dever de quem, pessoal? De quem é o direito, pessoal? De quem? 48. O direito das crianças é dever do Estado garantir vaga em escola pública gratuita, próxima à residência, assegurando-se sempre que possível a matrícula dos irmãos na mesma escola. Sempre que, não é obrigado. Sempre que possível, dentro da possibilidade, né? Aí a matrícula dos irmãos na mesma escola. Gabarito aí, letra B, B de bola. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Questão de número 47. Durante uma avaliação escolar, um adolescente discorda da nota atribuída por seu professor e deseja contestar o resultado. Segundo o ECA, é correto afirmar ele pode contestar ou não? O aluno ele pode sim contestar o professor. Olha só, o aluno ele pode contestar aquela nota do professor. Pode ou não pode? Pode contestar sim. Gabarito, letra B. O aluno pode recorrer às instâncias superiores da escola, pois tem direito de contestar critérios avaliativos. Então, o aluno ele tem esse direito de contestar critérios avaliativos. Tudo bem? Questão de número 48. A Escola Municipal Sol Nascente identificou um aluno com defasagem de aprendizagem, que também apresenta deficiência visual. Segundo o ECA, é dever do Estado assegurar o que, pessoal, para esse aluno? O que? Atendimento educacional especializado exclusivamente não. É preferencialmente. Escolas especiais também não. Escolas regulares, regulares. Atendimento educacional especializado, sim. Preferencialmente, sim, na rede regular de ensino. Isso mesmo. Gabarito, letra B de bola. Por favor, essa é a questão na sua prova. Atendimento educacional especializado preferencialmente. Não é obrigatório, não é exclusivamente. É preferencialmente na rede regular de ensino. Minha garganta está seca. A minha garganta está seca. É atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino. Ai, meu Deus do céu. Declaração de Salamanca. Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? Tem um monte de gente me xingando lá no grupo, pessoal. Vou lá me defender, pelo amor de Deus. Declaração de Salamanca. 49. Penúltima questão. De acordo com a Declaração de Salamanca, é correto afirmar. Tá? Tudo bem? Deixa eu ver aqui o pessoal do grupo. Vamos lá. Vai beber água. Vamos terminar. Gente, muita gente me pergunta assim, professor, o que é essa Declaração de Salamanca? Essa declaração ela é de 1994, tudo bem? Ela defende o quê? Ela defende uma educação, a educação inclusiva. Então, a declaração, ela defende uma educação inclusiva com direito fundamental. Defendendo a pessoa com ou sem necessidades educacionais especiais. Tudo bem? Então, defende a educação inclusiva. Ela é de 1994, tá?
que devem aprender juntas em escolas regulares. Essa é a ideia, tá? Então, defende uma educação inclusiva, né, onde as crianças com deficiência ou não devem aprender juntas em escolas regulares, tá? Questão de número 49, tá? 49. De acordo com a Declaração Salamanca, é correto afirmar que toda criança tem direito fundamental ao ensino superior e deve ser dada a garantia de atingir e manter o nível máximo de aprendizagem. Pessoal, tá errado isso aqui. Tá errado. Toda criança possui características, interesses e habilidades e necessidades especiais de aprendizagem. Também tá errado. Tá? Sistemas educacionais deveriam ser implementados no sentido de levar em conta a homogeneidade dos programas educacionais? Não, porque todo mundo é diferente, né, gente? É heterogeneidade, né? Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola especial? Não, pessoal. É uma escola inclusiva. Inclusiva e não uma escola especial. Então, sobrou a letra E. Escolas regulares constituem os meios mais eficazes. Ó, escolas regulares constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias para construir uma sociedade inclusiva. Porque se eu separar, eu gero uma exclusão, eu gero preconceito, eu gero discriminação. O importante é incluir, tá? Então, os alunos com ou sem deficiência, com ou sem necessidades, devem estudar em escolas regulares. Questão de número 50. Meu Deus do céu, chegamos na última questão. A adoção da expressão necessidades educacionais especiais assinalou uma mudança de paradigma. De fato, essa expressão não se refere mais às pessoas com deficiência, mas abarca todas as crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades. Então, a gente não fala só de deficiência, a gente fala também de dificuldades de aprendizagem, incluindo as que possuem desvantagens sociais, sejam elas permanentes ou temporárias, em algum ponto durante a sua escolarização. Assinar a opção que indica corretamente o documento que marcou essa mudança de paradigma. Pessoal, pelo amor de Deus. Qual é o documento que nós estamos falando aqui? Letra A, Declaração de Salamanca, de 1994, da data de eu nasci. Da data do meu nascimento. Pessoal, quem não luta pelo que quer, deve aceitar o futuro que vier, tá? Vai cair, pessoal. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Fizemos 50 questões, 1h42 minutos. Vou resolver meus BOs lá nos grupos. Vou subir essa aula. Se você quiser assistir novamente depois, vai ficar lá disponível, tá bom? Gravada. Muito obrigado, sucesso, boa noite e a gente se vê no próximo domingo. Mas aí eu vou comunicar a vocês, talvez eu possa gravar essa aula para antecipar para vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima, tá bom? Será que vocês querem esse aulão? Tchau, abraço, gente. Fui. Eu vou abrir os grupos, tá, gente? Para vocês comentarem lá. Só que é muita gente, fica ruim às vezes, né? Vamos lá. Vamos ver. Tchau, tchau, abraço.